muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live desse mês de março, que a gente está vivendo aí o projeto Parece uma Pombagira, na sua terceira edição. É um projeto que traz diálogos de consciência, de problemática, de convívio para mulheres, esse cuidado para o corpo mulher, né? Esse cuidado à mulher, ao feminismo e o que é ser mulher nessa sociedade, inclusive para os povos de terreiro. Hoje, nessa segunda live, eu vou ter o prazer imenso de receber a mãe Leca, né? A Leca, que é terapeuta tântrica, para a gente conversar sobre os prazeres, os tabus, as problemáticas sociais, né? De se sentir prazer sexual como mulher e de que forma isso assola a nossa trajetória, nosso histórico, né, sexual aí dentro dessa sociedade. Se você não assistiu a nossa primeira live, ela já está disponível no YouTube. Ela ficou muito grande para eu compartilhar ela aqui no feed. Então ela tá no YouTube já disponível para quem quiser assistir. Eu recebi a Diana, recebi a Tânia e a gente falou sobre mulheres e o mercado de trabalho com diversidade. Foi uma live muito rica, elas trouxeram dicas super diferentes de currículo, de posicionamento para a gente conseguir aí um emprego bacana, né? E como se defender dentro desse espaço que muitas vezes é muito machista. Então a nossa primeira live já está disponível lá no YouTube. E a nossa live de hoje eu estou esperando vocês aqui ao vivo, né? Vamos esperar o Instagram avisar a galera aí que a gente está ao vivo, chamar. Você que vai entrando, vai mandando lá o aviãozinho aqui embaixo, convida as suas amigas, seus amigos, a todos para esse papo. Deixem os comentários de vocês. Lembrando vocês que eu não costumo interromper, né, o nosso convidado, a nossa convidada, para ler os comentários. Então mandem as perguntas de vocês lá na caixinha de pergunta que tem aqui embaixo. Ó, que é esse pontinho de interrogação aqui. Entra lá, manda sua pergunta, que aí eu vou parando com a Leca pra gente responder vocês. Combinado? Ó, então vamos esperar mais um minutinho só pro Instagram avisar a galera aí que a gente tá online. Saravá, Elbert, seja muito bem-vindo. Eu não me esqueci de você, prometo que eu não me esqueci de você, tá? Sophie, minha linda. Saravá a todos vocês. Ó, compartilha então, vou esperar mais um pouquinho. A Leca já chegou, já vi ela aqui. Vamos só segurar um pouquinho, Leca, para dar tempo do Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Combinado, pessoal? Eu tenho um montão de perguntas. Assim como eu fiz na primeira live, que eu gostei muito daquele formato, que foi de levantar algumas notícias, alguns temas para que elas comentassem. Hoje eu tenho também alguns temas aí para a Leca comentar com a gente. Qual é a opinião dela e a experiência, como que ela tem vivido isso, né? Bom, vamos receber a Leca então com todo o nosso axé, com toda a nossa força. Deixa eu mandar aqui para ela. Acho que foi. Vocês me ouvem e me veem bem? Tá tranquilo. Então tá bom. Agora foi. Ah, agora foi. Agora você entrou. Ah, linda! Tudo bem? Tudo bem, sua bênção? Como é que você tá? Oi, Oxum, abençoe a bênção. Tô ótima. Graças Deixa eu a já Oxalá, tudo bem. E como que tá por aí? tudo em paz, tudo seguindo, né? Estamos sobrevivendo. Cada vez mais complicado, mas estamos sobrevivendo, né, Leca? Que prazer Exato. enorme ter você aqui. Eu queria te dizer que você foi muito recomendada quando eu comentei com alguns colegas sobre o que eu queria conversar. Você é uma pessoa muito querida e, acima de tudo, uma autoridade no assunto. É assim que as pessoas te veem e falam de você. Estou muito a fim de te conhecer, fiquei interessada, curiosa, né? De tanta gente que passa aí pelos seus caminhos, pela sua vida e que fala coisas positivas sobre você. Que ótimo, fico feliz, né? Fico muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço. Né? Esse axé é muito importante a gente trazer esse tipo de tema, né? Eu fico muito honrada quando me chamam para falar sobre isso, porque é a minha paixão, né? Eu faço com amor mesmo esse caminho, então para mim é um prazer imenso. Gratidão, viu?
Olha, que eu já vou assim, te enchendo de pergunta e a gente vai fluindo. Você pode falar o tempo que você quiser. Você é sexóloga, terapeuta tântrica, né? Você aborda Isso, esse tema. E essa é sua profissão. Você é mais procurado por mulheres ou por homens? por mulheres. O processo é muito mais ligado ao feminino, né? Não que eu não faça atendimento para homens, né? Eu faço também, mas o público-alvo sempre foi as mulheres, né? Desde o comecinho, quando eu ainda nem sabia muito bem para onde que eu ia ali, né? Com essa sexualidade, já foi vindo essas mulheres. Então eu senti bem forte que o caminho era do despertar da mulher. Porque a gente tem umas outras questões mais complexas, né? Quando a gente fala de sexualidade, para a mulher é mais complexo, não que não seja para os homens, mais uma vez. Mas a gente tem alguns pontos a mais aí para serem trabalhados, né? E eu, como mulher, eu consigo compreender também mais esse processo, né? Do que com o Você acha que masculino. homem tem dificuldade em confessar que ele precisa de ajuda para falar de sexo? Bastante. Porque as mulheres, mesmo que nós fomos mais reprimidas, né, nesse lugar, a gente ainda consegue dividir isso com outras pessoas. Então a gente consegue dividir com uma amiga, né, falar sobre isso. Os homens, às vezes, eles não conseguem falar nem com outros homens, né, com os próprios amigos. Então acaba que ele não tem coragem, às vezes, de falar, porque é como se ele perdesse a virilidade dele, né? Quando ele fala, tem um problema na sexualidade. Ele é como se ele falasse assim, olha, gente, eu não sou viril. Ele tem essa visão inconsciente, né? E a gente já não tem tanto esse problema de trazer essas questões. Então, o homem tem mais dificuldade, sim, em trazer até quando ele tá na terapia. Às vezes, de falar que ele realmente tem um problema, né? É bacana a gente falar disso, porque quando a gente fala de machismo, né, do machismo como uma estrutura social, a gente sempre pensa na mulher oprimida. Mas a gente tem que Uhum. entender também que o machismo ele também oprime a homens. Né? Sim, Ele é uma estrutura que também oprime os homens, que com alguns conceitos como esses, por exemplo, né? O homem parece que ele tem que nascer sabendo sobre sexo, ele tem que ser muito bom de sexo, assim como a questão de chorar, por exemplo, né? De viver a sua afetividade, o seu emocional. O machismo, né? Ele é um sistema de organização, ele não é uma. Eu não sei se ele é determinantemente construído pelo homem, sabe? Mas é como o homem e a mulher se colocam nessa posição, e para o homem também tem. O machismo também pesa sobre essa cabeça, né? É de sim. demonstrar essa fragilidade, assim. E aí, a gente falando disso, é o primeiro assunto que eu quero soltar para você, porque rolou muito nas redes sociais nos últimos tempos, e eu tô percebendo que esse assunto tá de pouquinho em pouquinho sendo discutido e revisitado, né? Que são os efeitos colaterais da pornografia, do consumo da pornografia dentro da vida. Parece que as pessoas, o que antigamente era tão normal, antigamente assim, né, se te falar 10 anos atrás, o consumo de pornografia, ele não era tão mal visto. E ultimamente ele tem sido muito massacrado, tanto por homens quanto mulheres, quanto por médicos, cientistas, né, sociólogos. E a gente está entendendo o efeito, né, desse sexo fake, não fake porque de fato não acontece, mas porque não é uma realidade das nossas casas, das nossas relações, né? Como sexóloga, Leca, o que, que você diz sobre pornografia? Então, eu sou bem radical nesse quesito, né? E às vezes as pessoas se incomodam um pouco com isso, mas é o que eu acredito, né? Eu não vejo nada de positivo na pornografia, assim, nada em nenhum lugar. Primeiro porque quando a gente fala de pornografia, a gente está falando do tráfico de mulheres, né? E de crianças. Então, se a gente for estudar sobre isso, a gente vai perceber o quanto isso é prejudicial, primeiro para as pessoas que estão nesse lugar, nessa indústria, né? Que é uma indústria muito cruel com essas mulheres, e também com a pornografia, porque se a gente for pesquisar quais são os vídeos mais vistos, são vídeos infantis, né? São vídeos onde a mulher está sendo humilhada. Então, a gente já começa por aí. Já não tem o que dizer de ser bom tendo um tráfico de mulheres e de crianças, ok. Agora, se a gente for pegar o âmbito do que assistir faz, né? Existem várias pesquisas científicas mesmo do quesito saúde sexual, onde a pessoa que ela consome muita pornografia, o sexo da realidade na vida dela fica muito deturbado, porque ela, primeiro que a gente aprende o sexo com a pornografia e aprende de uma forma muito irreal,
porque aquilo é uma encenação, obviamente, aquilo não existe. Aquilo faz com que a gente ancore mais o machismo, perdão, porque a mulher é colocada como um objeto, né, no filme. Ah, tá, mas tem uns vídeos que agora estão fazendo diferentes, mas mesmo assim a mulher ainda tá num lugar onde ela dá o prazer, né? Então ela tá ali para dar o prazer e pouco é falado sobre o prazer feminino. E a gente aprende muito performance, né? Então é uma performance que não é muito real, porque na realidade não é bem aquilo que vai dar o prazer em si. Então a gente aprende a fazer uma performance, tanto o homem quanto uma mulher. E aí a gente fica fazendo aquela performance que não sai daquilo, prejudicando o contato real de sexo. Porque sexo não é só esfregação, né? Eu costumo falar que a gente não faz sexo, a gente se esfrega. Porque não alcança um potencial real de contato, de pele, né? De acesso à própria energia sexual. Na pornografia a gente não vai aprender sobre a energia sexual, obviamente. A gente vai aprender só a se esfregar e fingir que tá tendo um orgasmo maravilhoso e não tá nem alcançando nada daquilo. O vício na pornografia também é como se fosse um vício ao álcool, né? Um vício à droga, porque a pessoa depois não consegue desvincular daquela pornografia. Então, até quando ela tá se relacionando sexualmente com alguém, sem assistir nada, a pessoa precisa ficar pensando em pornografia. Então, ela vicia. E nos estudos mostram que quanto mais você assiste pornografia, mais você precisa ir indo para lugares mais bizarros, vamos dizer assim. Então a pessoa começa a assistir um filme mais normal, daqui a pouco precisa ser uma coisa mais estranha, aí daqui a pouco vai para pornografia não, perdão, para pedofilia, e assim vai. Então, os estudos mostram que a pessoa precisa cada vez mais de um incentivo, como se fosse uma droga mesmo. Que a pessoa começa com uma droga leve, né? Aquilo já não dá tanto efeito, aí ela precisa de uma outra coisa. A pornografia é a mesma coisa. Ah, eu não sou assim. Tudo bem, eu tô falando de uma maneira geral, né? Dos estudos mesmo que estão fazendo em relação a isso. Então, qual que é o sentido positivo da pornografia? Não vejo nenhum. A não ser aprender o sexo de maneira deturbada, não compreender o sexo real, não trabalhar energia sexual, não trabalhar a entrega nessa relação, não trabalhar o respeito nessa relação, entender que quando eu tô ali no sexo com outra pessoa, eu tô acessando um templo sagrado. E não é conversa de jovem místico, é porque é real, é a sua casa. Né? Assim como a gente se alimenta, vou me alimentar de uma maneira mais saudável, porque é a casa onde eu moro. Né? Você pode perder todos os lugares onde você existe, mas a sua casa, se você perder, é a encarnação. Então, olha a magnitude do nosso corpo. E aí a gente faz aquilo de maneira tão mecânica e tão, sabe, tô fazendo o que tem que ser feito. E é por isso que tem muita gente que não sente um prazer real no sexo. Né? Não sente Isso prazer. que você fala sobre a energia é tão próprio, né? Porque acaba que sendo impossível da gente não correlacionar com mulheres de terreiro, né? Eu falo muito isso lá no terreiro também. A gente tem que respeitar o nosso orgasmo, porque o orgasmo é um fluir de axé muito importante, é movimento, é vida, né? Ele é muito poderoso, o efeito. E de fato, eu consigo perceber também esse lance da pornografia, o quanto ele determina essa indústria do padrão de beleza que acaba contrapondo com a baixa estima, né? É aquela mulher do corpo absolutamente perfeito. Ela não tem assim uma pereba, uma espinha, pra você falar, nossa, olha, ela tem uma espinha. E aí a gente começa a achar que aquilo ali é uma possibilidade, quando na verdade não chega nem a ser uma possibilidade, né? Exato. Esse corpo totalmente sem marcas, da cabeça aos pés, né? Ele não é uma possibilidade. Eu, particularmente, não tenho nada contra pessoas que eu gosto de cuidar do meu corpo, gosto de ser fitness, gosto de emagrecer, que tenham um foco muito nisso, assim. Tudo bem, legal, cada um acha sua autoestima onde quer. Sei lá, sou alucinada no meu cabelo, toda vez que me dá alguma coisa eu mexo no cabelo e tudo mais. Mas eu acredito que essa dificuldade que a gente tem em lidar com qualquer insatisfação mínima no corpo, né? É algo também que repreende muito o corpo da mulher. Você não sente isso, Lé? Que a gente fala, não posso ter celulite, eu não posso ter uma estria, eu não posso usar um cropped.
Sim, você tocou num ponto muito importante que eu não tinha nem falado, que é essa questão mesmo da imagem, né? Então, a gente vê essa questão da imagem tanto na pornografia quanto na mídia, em geral, né? Então, a gente vê isso o tempo todo, desde criança até a fase adulta, na televisão, nas propagandas, nas novelas, nos filmes, Instagram, né? Em tudo. E na pornografia isso é relatado muito forte, né? Onde a mulher ela tem um corpo geralmente padrão, tanto que surge até uma questão muito forte do Brasil ser o país com mais cirurgias íntimas plásticas, né? Porque a gente quer até que a vulva tenha um padrão, né? Tanto de formato quanto de cor. Então tem gente que clareia o ânus, né? Clareia a vulva, porque no filme pornô é tudo rosinha, né? Tudo não sei o quê. Então isso prejudicou demais, porque nós não somos assim. Mais uma vez, essa não é a realidade, né? Aquilo é uma fantasia. Só que essa fantasia virou a realidade social. Então, se você não se encaixa naquilo, você tá fora e automaticamente você se sente rejeitada. Então, tem muita mulher que não consegue sentir prazer porque também não consegue sentir prazer com o próprio corpo, né? Não aceita o próprio corpo. Se eu não aceito o meu corpo, com certeza absoluta eu não vou aceitar o prazer. Porque eu tô condenando isso, né? É como se a gente não fosse merecedora de ser feliz, de ter prazer, de ter um relacionamento amoroso bacana, de, sei lá, ter um bom emprego, porque eu não me encaixo naquilo que mostram pra mim. Então, até esse padrão que a gente tem às vezes, né, de beleza, do que me atrai, do que me acha bonito, é muito em relação ao que eu vejo. Então, a gente acha que gosta daquilo muitas vezes, mas foi a sociedade que inseriu aquilo em você. Até o padrão que a gente mesmo tem de achar o que é bonito, o que é feio, muitas vezes não é nosso. É um Uhum. padrão enraizado. Então, todo mundo passa por isso, né? E aí a gente tenta a vida inteira se encaixar em uma coisa. E isso não vai acontecer. Porque não tem como, né, eu ser aquilo, não sou eu. Então, se eu não entender isso e começar a ressignificar, eu vou passar a vida inteira tentando ser outra coisa. E eu vou entrar em sofrimento, porque eu não vou alcançar. E mesmo que eu, sei lá, faça uma academia, faça uma plástica, alcance, eu ainda não vou me sentir o suficiente. Porque eu nunca vou chegar à perfeição. Porque não tem como ser perfeito. Aquilo que você está vendo na revista, no Instagram, na televisão, não existe. Né? Se você for ver a mulher presencialmente, você vai ver que ela tem marcas, né? Ela tem gordura, tem tudo isso. Porque o quê? Ela é normal. Ela é uma pessoa. Então ela vai ter mesmo. Só que a gente E acha que sabe, não Maria, tem. que além de se relacionar com a gente, né? Que aqui eu não vou falar sobre homens, porque a gente estaria dando exclusividade a um relacionamento hétero, e não é isso que eu quero dizer. A pornografia, ela afeta tanto a forma como a gente se enxerga, mas você acha que ela também afeta a forma das pessoas que a gente busca? Por exemplo, Sim. se eu olhar alguém que não me gere um desejo sexual por não corresponder ao que eu penso ser gostoso, eu nem sequer me permito relacionar, criar afetividade ou criar interesse. Você acha que muita gente se afasta? Então, de fato, por exemplo, se eu tenho um corpo totalmente fora do padrão, eu vou ter mais dificuldades em ser amada, né? Em ser assumida, talvez a palavra. Você acha que rola isso? As pessoas buscam atração sexual antes de buscar afetividade? Ó, infelizmente isso é real. Eu gostaria de falar que não, né? Que não, que não é assim que funciona, que tudo é bonito, mas é assim que funciona. Mulheres fora do padrão, né? Mulheres gordas, mulheres negras, são mulheres que elas têm mais dificuldade de ter um relacionamento amoroso mais sério, mais fixo, porque muitas vezes são mulheres sexualizadas. Mais uma vez, se você pesquisar sobre pornografia, tem muito fetiche com mulher gorda, tem muito fetiche com mulher negra. São mulheres fetichizadas. Então, se, por exemplo, você sair com essa mulher, o cara sai. Ou a mulher sai, né? Não sei. Para sexo. Então, são mulheres que têm dificuldade de encontrar relações de fato, né?
podem perguntar, isso é tipo, converse, sem mimimi, vitimismo. Conversem com mulheres negras, né, pretas retintas, e converse com mulheres gordas. E pergunte para essas mulheres quantos relacionamentos amorosos, sérios, elas tiveram ao longo da vida. Para sexo, ok, né? Eu tô falando de relação amorosa. Então, olha só, o quanto isso julga também, como acontece na sociedade. Não tem como falar que isso não afeta. As mulheres fora do padrão têm mais dificuldade, sim, de serem amadas. Porque a sociedade vai pregar uma outra coisa. E as pessoas buscam o que elas aprenderam. Ah, não, mas é meu tipo. Será que é seu tipo mesmo? Ou é o que você aprendeu que é bonito? Porque cada era que a gente teve um padrão diferente. Então já teve uma era onde o padrão eram mulheres gordas. E todo mundo se sentia atraído sexualmente, certo? Uhum. E amorosamente, né? Por que que agora, que não é mais um padrão, elas têm dificuldade? Então é óbvio que a gente também se molda em relação ao que a gente aprendeu. E eu falo de todo mundo, eu me incluo nisso. A gente acaba buscando aquilo que a gente aprendeu como bonito. E não necessariamente o que a gente acha bonito. Então, a gente precisa tirar o que a gente aprendeu e buscar o que realmente é bonito para mim. Sem esses Nossa, mas deve padrões. ser um caminho bem difícil, né? É Sim, muito difícil, deve ser. Até porque a gente acha que, exatamente, é meu tipo. Não, não é porque eu tenho alguma coisa contra, é só porque não combina comigo. E aí, como parece que isso não é um problema. E aí, Leque, eu fico pensando assim, né? Você está falando. é, se a gente está tão condicionado a padrões de beleza, e isso está envolvido em amor. E aí, o que a gente geralmente vê no padrão social? Vamos supor que eu te procurasse como uma cliente, né? E relatasse para você que eu não consigo me relacionar porque eu sou uma mulher gorda. Então, eu tenho dificuldades, né? As pessoas saem comigo para sexo, depois não querem nada. Se eu for contar isso a uma amiga, é provável que ela venha com a maior boa vontade, no incentivo de por que você não emagrece, né? Então, olha, você se sente assim, então faz uma dieta, faz uma academia, eu te ajudo, porque é aquele passivo-agressivo, né? Que a pessoa não vê que tá silenciando a gente porque ela tá cheia de boa intenção. Aí, se eu procuro uma sexóloga, se eu procuro uma especialista como você, a ideia é que eu emagreça ou que eu passe a amar o meu corpo gordo. a ideia é que você passe a amar o seu corpo gordo. Né? Que você passe a amar o seu corpo negro, o seu corpo gordo, o seu corpo com celulite, o seu corpo da forma que ele é, o seu corpo com deficiência, porque a gente também esquece das mulheres que têm deficiência, que também têm dificuldades nisso, né, na sociedade. Então a gente faz com que essa pessoa se ame, ela não tem que mudar, né? Eu falo que eu não sou personal trainer. Não faço a pessoa emagrecer. Eu quero que a pessoa se ame. Porque ela se amando, naturalmente, ela vai conseguir também, às vezes, não estar em relações onde ela é usada. Né? Porque ela vai conseguir se amar o suficiente para não entrar tanto na carência. Eu vou ser muito sincera. Vai ter momentos que a carência vai bater, sim, porque nós somos humanos, nós somos pessoas, e isso é natural. Mas viver na carência faz com que a gente se preze em algumas situações, como ser usada, né, por uma pessoa que não te assume, muitas vezes, que te liga de madrugada para sair com você, mas não pega na sua mão no shopping, né, para andar de mão dada. Então, é isso, é você se amar ao ponto de você não precisar se prezar a isso e sim se abrir para estar numa relação onde a pessoa te enxergue de fato, enxergue quem você é e ame o seu corpo também. Mas dificilmente eu consigo estar com alguém que ame meu corpo quando eu odeio ele. Se nem eu gosto do meu corpo, como que outra pessoa vai gostar? Eu vou querer que outra pessoa faça o que nem eu faço. E eu não tô falando isso como um julgamento, porque não é fácil, não. Amar um corpo que não tá no padrão, não é simples. Mas o intuito é esse, é que você ame o suficiente para estar com pessoas que também amem o seu corpo. Que não estejam com você apenas para um fetiche, apenas para sexo, ou apenas te escondendo, né, da sociedade. Tem gente que fala que ama,
mas não apresenta para ninguém. Então é É, isso. tem muita gente, né? E aí entra naquela história de eu não estou pronto para um relacionamento, né? Não é momento para um relacionamento. Eu tô Dois aqui meses assim depois tá com encantada, outra muito, pessoa padrão. É isso. exatamente. Mas aí foi amor, né? Eu tô aqui Uhum, muito encantada porque a gente, quando a gente fala em sexo, a gente sempre pensa na gente e mais alguém ou mais alguns, né? uhum. Mas é muito difícil a gente pensar em sexo individual. É assim, eu no sexo, sabe? Tipo, quando eu não estou com ninguém, quando eu estou solteira, quando eu estou sozinha, parece que eu não preciso pensar sobre, né? E aí, quando você me traz essa relação entre sexo e amor próprio, talvez seja uma luta diária e constante, entender, né? Porque o amor próprio ele é muito complicado. É complicado não, ele é complexo, né? Acho que quando a gente fala como filhas de Oxum, a gente acaba sendo muito procurada para isso. E o amor próprio, por exemplo, muita gente acha que é vaidade. Vaidade é uma coisa, né? O amor próprio ele é outro. Como a gente fala do amor próprio intelectual, por exemplo, que, ao meu ver, é mais importante do que o físico, né? E aí a gente entra em relações onde a pessoa chama a gente de burra, desconsidera o que a gente fala, interrompe quando a gente fala, tira sarro, né? Faz deboche. Tem muita gente que tá junto com a gente intimamente e debocha, zoa. Então, isso promove uma baixa estima intelectual. E a gente tem que ter esse olhar, né? De falar, olha, peraí, será que eu sou mesmo burra ou eu estou permitindo que essa pessoa me deprecie dessa maneira? Né? A gente fala em autoestima e a pessoa pensa só nesse corpo. Agora, o sexo, você falou sobre a amplitude do sexo. Sexo, ele não é só corpo, então. Ele é tudo. Ele é Não, intelectual, ele é força, ele é autoestima, ele é tudo junto. é tudo, né? Porque é a nossa maior força de vitalidade. Então, quando a gente fala de sexo, a gente fala da energia de prazer. Só que a energia de prazer, ela não é um prazer só para o sexo. É um prazer de vida. Então, quando a gente começa a perder muito contato com essa energia, sexualmente falando, a gente também começa a perder o contato com o prazer no geral. Então, a maioria das pessoas que estão com questões na sexualidade, eu pergunto: você sente prazer na vida? Quais são os seus prazeres? E a pessoa não sabe ou ela não tem mais. E ela fala: nossa, é verdade, eu não tenho prazer em nada. Então, olha a amplitude dessa energia. Essa energia que traz vitalidade, energia de criação, energia que cria coisas, energia que gera coisas, energia que me traz paixão, prazer, paixão e prazer para tudo. Que às vezes é eu acordar e ter prazer em regar minhas plantas, por exemplo. Esse é um momento de prazer para algumas pessoas. E às vezes a pessoa perde tudo. Perde pequenos momentos de prazeres e porque a sexualidade está muito desequilibrada. Então é importante você ter uma sexualidade bacana, independente se você está com alguém ou não, porque isso vai interferir no seu prazer de vida, na sua materialização de coisas, como dinheiro, prosperidade, tudo isso, o aterramento na matéria, né? O contato com você mesmo, porque você também tem essa energia, porque é uma energia de instinto também, né? Uma energia que traz esse instinto da sua essência também, e a forma que você se vê. Né? O amor próprio está muito ligado ao chakra sexual, que é o chakra de expansão dessa energia. Então, um puxa o outro. Quando eu tô com muito baixa autoestima, naturalmente o chakra sexual começa a rodar muito baixo. E assim afeta o sexo. Quando o meu sexo tá muito ruim, eu tô sendo desrespeitada, tô magoada, tá tudo ruim, ou eu, sei lá, por algum motivo tá desequilibrado aquele sexo, automaticamente o chakra sexual baixa de novo, e aí até eu me amar fica mais difícil, porque eu perco um pouco desses pequenos prazeres e eu perco a facilidade de ver brilho nas coisas. E aí eu não vejo brilho nas coisas, eu não vejo brilho em mim, e tudo fica preto e branco. Né? Eu sempre falo que aquela piada, né, bem escrota, de quando a pessoa fala assim, ah, tá estressado, não transou, né? É uma piada super escrota, mas ela é real. Não. Porque o sexo traz bem-estar, né? Essa energia traz bem-estar. É o axé mesmo, mesmo. Isso não é profano, não. Nossa, falar que é o axé, né? Que profano. Não tem nada a ver com isso. É uma energia tão sagrada.
é um axé mesmo. É um axé de vitalidade. E aí, se eu perco isso, as coisas vão ficando mais preto e branco. E aí é o momento que eu posso entrar em depressão, né? Me sentir muito deprimido, porque as coisas perderam o brilho. Então, o sexo não é só ter uma gozada. Falando em português, claro. O Uhum. sexo é vida. Se eu pudesse resumir, o sexo para mim é vida. Então, olha o quanto é importante a gente olhar para isso sem tabu, sem repressão, sem achar que isso é uma coisa que não pode ser dita, né? Não pode ser falado. E é por isso que tá tudo desse jeito, tão distorcido, né? Porque a gente não pode falar. Então a gente passou muito tempo sem poder falar sobre isso, ou falando às escondidas, né? E hoje a gente está conseguindo falar mais abertamente, nem tanto, né? Mas tentando aí, né? Não, Falar e sobre. essa ideia de dominação sobre os corpos baseado no sexo, né? Ela é tão intensa e a gente for pensar, ela é tão sem sentido, tão contraditória, porque o sexo, ele é uma realidade da vida das pessoas, Uhum. né? Ali do início da puberdade até a vida adulta, até hoje em dia a gente tem até depois da menopausa, porque antes existia até um limite, né? E se ampliou tanto as formas de sentir prazer que hoje a gente nem pode falar disso, mas é uma realidade tão profunda na vida de todo mundo que é uma asneira imensa a gente não poder falar sobre, sabendo que vai rolar, que vai acontecer, né? O filho achar que a mãe não faz, que o pai não Sim, faz, né? Tem esse sentimento da mãe santificada. E isso, na verdade, mais uma vez, é o posicionamento passivo-agressivo, porque eu coloco ela nesse lugar onde aquele assunto é proibido. Né? É tão estranho a gente pensar que falar de sexo causa desconforto. Desconforto por quê, né? Por que que você se sente desconfortável ao ouvir alguém falar sobre sexo? Sendo que provavelmente você faça e vai ficar muito curioso depois de ouvir falar, né? São exato. relações sociais que a gente percebe com muita profundidade. E você falando sobre essa questão do fluir mesmo, do axé, do posicionamento, e da gente expandir essa noção de prazer, né? Você então acredita que assim, o bem-estar, ele cause um sexo bom, ou o sexo bom vai promover o bem-estar? É um ciclo, né? São os dois. Porque se eu estou muito mal, eu vou me relacionar sexualmente, o que que vai acontecer? Eu vou me abrir, a outra pessoa vai se abrir, ou eu sozinha também, e eu vou estar ali com os chakras todos abertos, só que com uma energia muito pesada. Uma energia ruim. Ou, sei lá, tem uma relação aí que já não tá muito legal, né? Alguma coisa do tipo, e a gente vai trazer energias mais negativadas. Eu vou sair desse sexo desvitalizado, né? Com um sentimento meio estranho. Tem gente que fala, nossa, depois do sexo eu fico com uma energia tão estranha, uma energia ruim. Porque, na verdade, é a forma que foi feito, não porque o sexo é ruim. O contrário também é válido, né? Então, se o sexo tá ruim, ele não vai me dar bem-estar. Então, é um ciclo ali, né? Quando o sexo também tá bom, ele me traz essa energia de bem-estar. Quando eu estou também mais aberta para esse sexo, já curando algumas coisas que precisam para isso, automaticamente o sexo vai ser melhor, vai trazer mais bem-estar. Então, é um ciclo dessas duas coisas, né? Mas para isso, não que você tenha que ser 100% curado, 100% tântrico, né? Porque às vezes é meio ilusório. Não vai ser. Mas o que que eu preciso fazer para não ser ruim? Para não ser uma coisa que me afete, que atrapalhe a minha energia, que me desvitalize, que me deixe para baixo. O que está acontecendo? Sou eu? É a relação? O que está acontecendo? Eu preciso olhar para isso, né? Precisa ser olhado. Desde a minha relação individual com a sexualidade, desde quando eu encarnei, até antes, né, muitas vezes, até o relacionamento que eu estou. Será que tá mesmo me agregando ou tá me deixando mais para baixo? Então, a gente precisa apenas olhar para aquilo. Então, não dá para você virar e ser, sei lá, tântrico do dia para noite e ter só relações tântricas e despertar a sua Kundalini desde o primeiro dia e ficar lá, né? Não, não rola. Então, eu sou muito realista quando eu falo de Tantra também, porque não é a realidade, né? Eu posso fingir se eu quiser nas redes sociais, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu mostro que a gente pode trabalhar sim, mas na nossa realidade.
como que eu posso fazer isso no meu contexto? Né? Porque nós não Uhum. estamos no alto da montanha meditando. Então, como que eu posso trazer isso para a minha realidade social? Onde eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, né? Eu tenho tarefas. Como que eu posso trazer essa sexualidade saudável para isso? Esse é o ponto, né? Essa era a minha próxima pergunta para você, porque é uma realidade, né, da mulher caucasiana a partir dos 30 anos, e a gente pouco fala sobre isso, depois acaba até virando piada, mas é de fato uma problemática, né, que é o sexo como uma obrigação conjugal, né? Então, assim, depois que a gente está casado por um tempo, a gente troca com amigas e a gente vê que isso é uma realidade de 99%, né, das pessoas. Que é aquela sensação assim, sabe? Tipo, de deitei, ai, eu vou ter que fazer. Nossa, a hora que ele vier deitar, eu vou ter que fazer, porque já faz, sei lá, 2 semanas que eu não faço. Nossa, porque ele foi muito legal ontem, então hoje eu tenho que fazer. E aí a gente percebe esse sexo como uma obrigação conjugal, como se ele fosse, na verdade, um presente para o outro, né? Como, nossa, você está merecendo que eu tenha essa disposição. Ou então até mesmo essa relação com o tempo mesmo, de pensar, pô, eu já neguei umas 3, 4 vezes, hoje não vai dar, né? E aí, depois que começa, os dois gostam, não é um sexo em si prejudicial, não tô falando de um sexo abusivo, né? Eu falo daquela predisposição de começar, sabe? Você recebe muito esse tipo de relato, o que você aconselha? Porque talvez seja a rotina e não o desinteresse em si, né? Mas o cansaço que gere isso. Precisa quebrar essa barreira ou eu posso falar que eu não quero por 300 vezes? Você pode falar que você não quer por 1000 vezes, se você quiser. Né? E já tem que ter isso bem esclarecido, por quê? Até pouco tempo atrás, a gente nem conseguia enxergar que algumas relações são estupros, né? Dentro do casamento. Quando a pessoa não está afim e o outro força, já é um estupro. A gente não tinha nem essa visão, a gente achava que era natural, porque eu tô casada, é meu marido, é minha esposa, eu tenho que fazer. Mas ok, se não for uma questão abusiva, né? A primeira coisa é, a gente tem uma rotina. Então é natural que tem momentos que eu esteja cansada. A gente tem muita coisa para fazer no dia. A gente acorda, tem muitas vezes tem filho para criar, tem escola do filho, aí tem emprego, aí tem tarefas, aí tem milhares de coisas. É natural que em algum dia ou outro você não esteja afim, e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Só que o que eu vejo bem forte é que se a gente for parar para pensar, né, naquelas frases que costumam dizer, né? Ai, minha mulher não gosta de sexo, ai, minha mulher é geladeira, né? Minha mulher é fria e não sei o quê. A gente escuta muito mais isso sobre as mulheres do que sobre os homens, né? Então a gente vê muitas mulheres que não gostam de sexo do que homens. E a minha visão é muito clara em relação a isso. As mulheres, são mais mulheres que não gostam de sexo porque o sexo não está sendo executado para ela, né? O sexo não é executado para mulheres. Então eu não vou ter muita vontade, né? Porque no final das contas, eu vou sair até meio que tipo, oh, obrigadão, hein? Valeu, né? Então, é claro que eu não vou ter tanta vontade quanto o homem. O sexo foi feito para ele. Então ele vai lá, tem o orgasmo dele, né? Expande, é uma delícia. Ele vai ter mais estímulo para começar o sexo. Então a gente tem menos estímulo, porque o sexo não está sendo realizado para a mulher, ele é realizado para o homem. E isso faz com que a gente às vezes não tenha muita vontade, né? Eu tô falando dessa relação hétero, né? E no caso da relação homossexual, a gente não pode esquecer que a gente também pegou aí algumas coisas desse machismo. As mulheres também exercem isso. E até na relação homossexual, lembrando que eu tenho uma relação homossexual, por exemplo, isso não se adequa ao meu relacionamento em si, graças a Deus. Mas até numa relação sexual isso pode acontecer do sexo ficar condicionado a uma das partes. E às vezes aí a outra parte já não tá muito afim, porque é até gostoso, só que não é bem feito pra você, sabe? E aí você não tem tanto estímulo pra começar. No meio, tô até aqui, ok, gostosinho. Mas não tem tanto estímulo. Como que eu vou ter tanto estímulo se o sexo não é realmente realizado para mim? Então, o que eu percebo é isso, que o sexo não é muito realizado para mulheres. Então, a gente não tem tanto estímulo, muitas vezes, para expandir aquilo, porque eu sei que no final das contas vai ser mais pro outro e não para mim.
Eu percebo Mas que aí as relações. como que a gente conduz essa situação, por exemplo? Porque o sexo, ele é uma determinante também, de forma afetiva, né? Para aquela outra parte, por exemplo, para essa parte determinante que você menciona, sempre procurar e sempre ter uma recusa, que eu acho que é isso que acaba pegando na cabeça. Nossa, mas ele já me procurou 3, 4 vezes, eu recusei 3, 4 vezes. Então, hoje eu vou ter que fazer, por quê? Porque eu não quero um problema futuro no meu relacionamento, porque eu amo, porque eu quero ficar junto, né? Então, pô, é como se fosse uma renúncia, então eu vou renunciar, vou ceder. Se eu não estou confortável com isso, isso está acontecendo, mas aquela pessoa vem com essa busca incessante, eu estou sempre negando, né? Como conduzir essa situação? Você acha que tipo, é uma questão de sentar e conversar? Ou não? Talvez eu tenha realmente que repensar e programar toda a minha rotina para que naquele dia eu esteja disposta. Como que como que se inverte esse jogo, entendeu? Então, aí que tá, né? Se for uma relação onde eu nunca quero ter uma relação sexual, eu preciso entender o que tá acontecendo, né? Porque assim, se é uma relação amorosa, o sexo faz parte, porque senão a gente fica dois amigos de quarto dentro de casa, né? Ou duas amigas de quarto dentro de casa, ou dois amigos. Então, ok, a gente sabe que tem que ter uma relação sexual. Eu nunca quero, a gente tem que entender o porquê que eu não estou querendo. Realmente eu estou cansada ou cansado, ou eu não estou mais afim de ter aquela relação sexual. E aí pode partir de vários pontos. Pode ser que eu tenha uma questão com a sexualidade que precisa ser olhada, que eu não estou conseguindo mais sentir atração para isso. Pode ser que seja com o meu relacionamento, onde a relação em geral já não está mais me ocasionando o desejo, né? E aí eu preciso olhar para isso. Só que eu preciso ir conversando com essa pessoa que está ali comigo, né? Falar, olha, eu acho que o ideal é ser claro. Sinceridade de falar, o negócio é o seguinte, eu não estou com desejo e eu quero sim resolver isso, eu quero olhar para isso, mas eu preciso que você compreenda também esse processo, porque forçar esse envolvimento sexual não vai me trazer a cura. Então, as duas partes têm que fazer parte desse processo. É uma relação. Uma relação precisa ter diálogo, precisa ter comunicação, precisa ter companheirismo, entendimento. Senão aquilo não vai para frente. Então a gente tem que ter diálogo desde, sei lá, vou fazer um mercado até sentar e falar, eu não estou com desejo. E não tem nada a ver com você, né? Tem a ver com a minha questão. Então eu vou sim olhar para isso, mas tenha paciência também durante esse processo para que não seja forçado. Ficar o tempo todo sem vontade tem alguma coisa acontecendo. Não é natural, né? Então pode ser sim a relação sexual que tá, no português, claro, uma merda, ou é você mesmo que tá com uma questão para ser olhada, né? Às vezes você já veio de outras relações abusivas e isso ainda tá reverberando em você. Às vezes você veio de uma infância com muito tabu, muita repressão. Às vezes você sofreu abuso sexual na infância. Tem muitos fatores que podem chegar ao momento da pessoa não ter mais desejo sexual, não querer mais. E aí isso precisa ser curado. Sem cobrança, né? Sem chicote na mão, com amor. E para ser curado com amor, eu preciso que as duas partes estejam se curando com amor, com paciência. Porque forçar não vai ajudar, vai ficar cada vez pior, o sexo vai ficar cada vez mais ruim, e essa pessoa vai acabar no momento onde não vai ter mais relação. Então, forçar nunca é o caminho. O caminho é sentar e conversar e vamos resolver. Então, vamos entender, vamos para uma terapia, vamos, sei lá, para uma vivência, vamos, não sei, mas vamos fazer alguma coisa, né? Perfeito, Leca, perfeito, entendi perfeitamente. E a gente falou um pouco sobre o processo de pornografia, né? Eu queria saber também sua opinião a respeito de brinquedos eróticos. Assim, são positivos para o relacionamento? Você aconselha, indica? E principalmente a respeito de masturbação, porque eu acho que é algo que muitas, eu pelo menos acho que a maioria das mulheres não tem esse hábito e vejam uma problemática nisso, né? A gente vê que as mulheres têm dificuldade até em tocar o próprio corpo. Eu nem tô falando de genital, tô falando de tocar seios, né? A gente não tem essa percepção, muitas vezes, de que a gente não conhece as nossas próprias marcas. Eu não sei te dizer hoje em todos os lugares do meu corpo que eu tenho uma pinta, por exemplo.
E isso é justamente por essa repressão social que me impede de olhar para o meu corpo e permanecer feliz. Então eu evito olhar, eu me visto rápido, eu tomo banho rápido, eu faço tudo rápido para não ter esse contato, né? E aí a masturbação acaba entrando nessa leva como um índice mais alto, mais grave do que eu posso estar fazendo comigo mesma, né? E a gente não aprende sobre isso. O que dentro do universo masculino já é bem o contrário, porque homens aprendem a se masturbar já na infância, aprendem de fato, e é super normal. O menino tá lá com 10, 11, 12 anos, começou a demorar no banheiro, super normal, tranquilo, é coisa da idade, né? E a mulher chega até a vida adulta sem conversar sobre isso, ou nem saber como faz, né? E a indústria de brinquedos eróticos, ela vem com uma proposta onde esses brinquedos estimulam sim a masturbação, né? E aí você acha que isso é positivo, é negativo? Que olhar que você tem para esse mercado? Eu acho super válido, super positivo, né? Porque ajuda nessa descoberta também. Então, por exemplo, eu faço a terapia com a massagem tântrica. E no próprio processo da massagem tântrica, a gente usa um vibrador, por exemplo, para uma subida maior de energia. Então, a gente faz o estímulo manual, né? Que não é uma masturbação, é uma massagem, mas também utiliza o vibrador para fazer o estímulo de mais energia, de subida dessa energia sexual. Não tem problema nenhum usar brinquedos eróticos, né? Desde que você queira, obviamente, né? Desde que não seja uma coisa forçada. Ali vale tudo que você ache que está te trazendo prazer, né? Que seja válido para você, que está te trazendo prazer, que está ajudando nessa descoberta, que está ajudando o seu corpo a expandir mais, está ajudando o seu corpo a trazer mais energia sexual. Não tem problema nenhum usar esse tipo de estímulo. Na verdade, a falta de estímulo que é o problema, né? Não estimular o corpo e ser só aquela coisa mecânica, né? De genital, penetração, é só isso. Então, é isso que faz com que o seu corpo vá minando, né? A energia não consegue rodar tanto. Então, estimular não tem problema nenhum. A questão maior é não estimular. E aí a gente já entra na questão da masturbação, por exemplo, que pode também ser com um brinquedo erótico, né? Na masturbação, primeira coisa que eu super concordo com o que você falou, né? A gente não é estimulado a se tocar, a se conhecer. Tem pessoas que não sabem como é a sua própria vulva. Se eu perguntar para a pessoa qual é o formato da sua vulva, a pessoa não sabe, porque nunca viu, né? Não olha, não tem esse contato. E a culpa não é dela, né? A gente não aprendeu mesmo. A gente foi reprimida, tanto que quando a gente é mais mocinha, né? A primeira coisa que a gente escuta é fecha essas pernas, né? Tá de perna aberta, fecha essa perna. Né? Se alguém pegar você se tocando, é um vendaval dentro de casa, né? É um absurdo, é uma coisa horrorosa. E os meninos não, eles já estão acostumados a isso, né? Então, é normal que a gente chegue na fase adulta sem saber se tocar. A masturbação, ela só tem uma problemática, que é a questão de você condicionar o seu corpo. Isso acontece quando a gente só vai para o genital. Então, o homem vai para o genital e faz só aquele mesmo movimento, e a mulher vai para o genital e faz aquele mesmo movimento, e só. Isso condiciona. Então, quando eu vou para o sexo, por exemplo, com outra pessoa, provavelmente eu vou ter muita dificuldade de chegar no orgasmo, porque a pessoa vai ter que fazer daquele jeito, com a mesma pressão, porque está condicionado. A masturbação ela é super positiva. E se ela for consciente, que a gente chama de masturbação consciente no Tantra, melhor ainda, que é o quê? Quando eu toco meu corpo inteiro, de cabo a rabo, desde o rosto até os pés, tudo, genital lá por último. Aí eu toco todo o genital, né? Estimulo o genital de diversas formas, com ou sem brinquedo, mas estimulando de várias maneiras o seu genital. E aí, respiração, né? Momento presente, respiro, sinto o meu corpo, acesso à presença, acesso à energia sexual. Isso é muito positivo. O problema da masturbação é a forma que a gente faz. Então, se tocar é o ponto de partida para você acessar o seu corpo. Não adianta você querer que outra pessoa saiba o seu prazer se você não sabe. Esse é o ponto de partida, né?
mas tentem fazer essa masturbação de forma mais consciente para expandir mais o seu corpo e não você condicionar ele e atrapalhar mais ainda o processo. Nossa, eu Então, nunca ouvi falar do que você está falando agora, é a primeira vez. Eu sempre masturbação ouvi falar consciente. eu nunca ouvi falar sobre de incentivar esse toque do corpo inteiro, assim. Eu já vi esse processo, por exemplo, para estímulo da autoestima. Eu fiz um curso uma vez que a gente tinha uma tarefa no banho, assim, que não era relacionada à masturbação, era relacionada à aceitação desse corpo. Então, a gente tinha que escolher um sabonete que o cheiro fizesse sentido pra gente, apagar a luz, colocar uma música ambiente e se acariciar durante o banho, mas aquilo não tinha Nossa. um teor sexualizado, e sim de afeto e de ternura com o próprio corpo, né? Mas em relação à masturbação, é a primeira vez que eu tô ouvindo. É a primeira vez É que eu tô ouvindo. esse mesmo lugar aí. Esse mesmo lugar de sentir, de acessar, né? Então, tudo isso, quando eu falo para a pessoa fazer esse autotoque consciente, né? Eu sempre lembro dessa questão de acessar os sentidos. Então, no curso que eu dou, por exemplo, eu sempre estimulo o acesso aos sentidos. Então, o cheiro, o gosto, o som, né? O toque, o que eu sinto. Porque aí eu fico no momento presente. Quanto mais no presente eu estiver, mais eu vou conseguir expandir, sentir de fato prazer e sentir de fato energia sexual. Imagine eu lá fazendo um movimento, pensando, tipo, nossa, menina, amanhã eu tenho que pagar o meu boleto. E eu tô ali. Meu, é lógico que eu não vou sentir muita coisa, né? Vai vir o pico, que é o orgasmo. Ai, nossa, acabou. Pô, acabou, foi embora. É muito pouco, né? Então, é por isso que eu falo que a masturbação comum, ela é mínima. Não porque se tocar ou errar, é errado. Tem gente que condena a masturbação, né? Se masturbar é errado. É praticamente falando, se masturbar é coisa do diabo. Tome cuidado. Vai nascer pelo na sua mão e espinha no seu rosto. E não é isso, né? A gente pode, na verdade, potencializar essa masturbação. Trazer esse autotoque consciente onde eu, de fato, vou ter um orgasmo super expandido, né? E quando eu for pro sexo, automaticamente eu vou levar essa expansão. Se eu condiciono, eu levo o condicionamento pro sexo. Se eu expando, eu levo expansão para o sexo. Então, é isso, né, na verdade. É a forma que eu faço ali. Entendi. Era só um pouquinho. Não, meu marido entrou aqui para perguntar. Né, eu entendo e eu nunca tinha escutado e acho sensacional, porque a gente tem que ampliar mesmo. É, eu acho que a forma também como a gente aprendeu a ver o corpo separado da alma, vamos colocar assim, né? A alma. Então, o corpo, né? A gente é muito mecânico, muito robótico em relação ao corpo. As coisas funcionam assim, né? O próprio processo de emagrecimento em si, fecha a boca. Não, não é fechar a boca. Você tem que ver que quando eu mudo toda a minha rotina alimentar, isso mexe com o meu humor, isso mexe com a minha espiritualidade, isso mexe com a minha paciência, muitas vezes mexe com o meu raciocínio. Então, não adianta você me trabalhar por partes, né? Nada da nossa vida a gente não consegue separar em partes. Principalmente nós que temos um olhar de povos de terreiro, a gente tem que entender que não existe parte, né? O espírito, o corpo, o racional, o sentimental, o afeto, a intuição é tudo uma coisa só. Né? Eu não consigo, eu estou no trabalho, então eu penso no trabalho. Quando eu chego em casa, eu penso em casa. Não, eu estou o tempo todo pensando em tudo, porque não é possível evitar, né? E Sim. a preocupação é um inimigo da sexualidade, né? Porque de fato a gente não é questão de querer, de amar, é de não conseguir sentir. Então, talvez esse exercício que você contou pra gente agora, né, seja uma forma até da gente relaxar às vezes em relação a tudo que está acontecendo, deixar as coisas para amanhã, né? A nossa relação com o sexo é muito relacionada também às nossas crises de ansiedade, porque é sobre como a gente se vê e se vê no mundo, né? E somos somáticos, né? Somos pessoas Exato. somáticas dentro das nossas crises, né, em si. E em relação à idade, Leca, tem uma idade, por exemplo, que eu vou considerar ali que a masturbação tá normal, nossa, começou cedo demais, porque a criança ter contato com o sexo muito antes do tempo, né, desperta a malícia, combate um pouco da inocência, e isso pode gerar um trauma futuro, né? Se pegar uma criança que viu, por exemplo, os pais fazendo sexo numa idade onde ele não tinha consciência para
para formalizar isso, né? E isso é tratado como um problema, até porque dá muita angústia a gente ver alguém fazendo sexo quando a gente não quer ver, né? Quando a gente não tá ali para isso e pega, Sim. de fato dá uma angústia, um desconforto, e a criança ela não consegue racionalizar isso, né? E aí, em que momento, então, você aconselha ou acha, por exemplo, que, pô, já dá pra gente falar sobre isso abertamente? Olha, cada criança ela entra numa fase diferente, né? Tem criança que demora mais, tem criança que é bem assim, já começa cedo. Tudo tem que ser conversado. Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? Se você pegar o seu filho, sua filha se tocando, se masturbando, evite ao máximo já vir com um chicote na mão, né? Dando uns berros e falando: tira a mão daí, não sei o que, isso é errado, não faça isso. Porque você vai fazer automaticamente com que aquela criança seja um adulto todo reprimido. Porque o primeiro contato vai ser de negação, né? De nossa, isso deve ser horrível. Então é um adulto que vai crescer com essa repressão. E também pode ir para o outro lado, aonde escutou um não e vai começar a ir para o vício, aonde vai querer ficar toda hora fazendo, porque quanto o ser humano, quanto mais você fala não, mais ele quer. Então falar não lá com chicote na mão não vai dar resultado legal. O que a gente tem que fazer é conversar com essa criança. Para quê? Para que ela compreenda que ela não pode fazer isso em alguns locais e nem que outras pessoas façam isso com ela. Né? Então é natural que a criança descubra o seu órgão genital. Isso é natural. Ela vai descobrir o órgão genital e quando ela está se tocando, ela está sentindo prazer, porém ela não está vinculando isso a sexo. Ela não tem esse entendimento. Que às vezes a gente bate o olho, né, na criança fazendo isso e acha que a criança tá com promiscuidade, né? Tá tipo pensando em sexo. A criança não está pensando em sexo, ela não tem essa noção ainda. Ela descobriu um local do corpo dela que quando ela toca tem uma sensação de prazer, que ela nem sabe que é isso, mas é gostoso, é lúdico. Então isso é natural. O É ideal tipo é um que a gente campeonato. converse. É isso. Ela é como se, sabe quando o bebê descobre a mãozinha, que ele fica assim, olhando para a mãozinha, ele descobriu a mão, descobriu o pé. Quando ele chega numa certa fase, ele descobre o órgão genital. Então ele sente um prazer ali, ele toca tanto que eles fazem de uma forma, às vezes, porque eles não têm esse raciocínio de sexo. Então, às vezes, a criança tá lá na sala, abre as pernas e toca o genital. Porque a criança não sabe que tá, assim, que tá errado, né? Ela não sabe que aquilo pode trazer um contexto sexual, ela não faz ideia. Então a gente tem que conversar com essa criança e dizer, olha, você está descobrindo o seu corpo, né? Aqui, nesse lugar onde você está tocando, é seu órgão genital, né? É seu pênis, é sua vulva. Eu sei que quando você toca tem uma sensação e tá tudo bem. Eu só vou pedir para você não fazer isso na frente dos outros, né? Não deixar que outras pessoas toquem esse local não pode ser tocado por ninguém. Então você tem que trazer a consciência para essa criança. Uma educação sexual é diferente de um incentivo sexual. Ninguém tá falando isso aí, gente, transem crianças. Pelo amor de Deus, né, gente? É uma educação explicando sobre isso para que não ocorra outras coisas sexuais em relação a isso. Porque não adianta você privar. A criança ela vai continuar fazendo. Não adianta você privar. Você tem que explicar para ela, trazer a consciência. Porque se a educação sexual fosse ruim, a gente não teria tanto caso de estupros na minha época de infância, na época de infância da minha mãe, que ninguém podia falar sobre sexo, mas tinha estupro dentro de casa, né? Pais, avós, tios, vizinhos, escola. Isso acontecia naturalmente. Porque todo mundo que eu conheço tem uma história assim. Então, não, era tanto um tabu, né? Não pode, não pode. E nós éramos o quê? Estuprados. Então, qual que é o nexo disso? A gente tem que educar, conversar com a criança exatamente para que ela não passe por isso. Ela não está fazendo sexo Esse nesse momento. silenciamento é justamente o facilitador desse acesso, né? A pessoa saber que Exatamente. não, a criança saber que não vai poder falar para alguém, ou que se ela falar, ela vai ser descreditada, né? É Uhum. o que torna mais tranquilo para o assediador que aquilo seja feito, né? Eu tô aqui Exatamente. encantadíssima, encantada pela nossa conversa.
Nós estamos chegando na nossa reta final para dar uma hora, e eu queria fechar com você fazendo uma pergunta, assim, e deixar você discorrer livremente. Acho que tem muitas mulheres assistindo a gente, é uma maioria de mulheres. Esse é um projeto para conscientização de mulheres, né? Em relação às suas dores. É claro, gente, que se eu estou num relacionamento abusivo e tóxico, um diálogo, como a Leca propôs, não vai acontecer, porque o outro não está disposto ao diálogo, né? Não é que a gente está aqui fantasiando uma realidade, ai, vai lá, senta e conversa que vai ficar tudo bem. Não, a gente sabe que se você já está dentro de um relacionamento abusivo, você não tem diálogo sobre nada, nem sobre sexo, nem sobre nada, né? Não é todo mundo que tem essa abertura de conversar sobre fetiche, sobre desejo, sobre brinquedos, sobre masturbação, sobre ter ou não ter desejos. Primeira coisa que eu acho que vocês precisam ver, né? É que se o seu relacionamento te silencia, ele tem uma problemática geral, não só no sexo, né? Ele tem uma problemática geral, né? Ah, meu marido ele é bom, mas eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, não. Um lugar onde eu não posso falar, eu não posso existir, porque as minhas palavras são encantadas, as minhas palavras são meu ebó. Então, se eu não posso falar, eu não posso existir, tá? A gente não está aqui generalizando uma realidade de todas. A gente está generalizando mulheres bem posicionadas, né, Leca? Mulheres que sabem ao que vieram e que passam por alguns percalços aí que podem ficar, às vezes, constrangidas. Então, não é que nós estamos fantasiando um mundo cor-de-rosa, não, que a gente conhece bem uma realidade. O que eu queria perguntar para você é, tirando casos de estupro, abuso, né? Vamos falar sobre tudo com sentido. Há limites para o sexo? Não, o sexo, desde que ele esteja bom pra você, ele tá bom pra tudo, né? Antes eu era um pouquinho mais. Quando eu entrei no Tantra, a gente tem. É que nem quando a gente entra na espiritualidade, né? A gente fica meio iludidinho, né? Com algumas coisas. E no comecinho eu tinha um pouquinho de tabu em relação a algumas coisas, né? Tipo, o que que é certo, o que que é errado no sexo, não sei o quê. E aí depois eu descobri que isso era muita arrogância da minha parte, né? Porque quem sou eu para dizer o que tá certo e o que tá errado na casa das outras pessoas? Então eu acho que o que está sendo válido para você, tá te trazendo prazer? Tá gostoso, tá com energia boa, tá fazendo você ser feliz? É isso. Não tem limite. O limite ele chega quando aquilo não tá te fazendo mais bem. E aí isso vale para a vida toda, né? A gente tem que aprender a falar não também. O que que me faz bem de fato? Não adianta você fazer só porque pro outro é legal. Quando o que você está fazendo é um não para você e um sim para o outro, tá faltando um pouco aí de amor próprio. E sem julgamento, porque tá todo mundo tentando se amar, e tá todo mundo nesse processo. Mas é observar o que que é válido para mim. Tá ótimo para mim? Tá ótimo. Tá ótimo para as duas partes? Tá ótimo. Eu sou bem assim hoje. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, não colo, não. Eu vou falar no português, claro. Eu não cago regra em relação a nada. A única coisa que eu quero é ver as pessoas felizes, né? Então é isso que eu prezo muito. Tá feliz pra você, tá tudo certo pra mim, e é isso, sabe? O que você comentou de relacionamento abusivo é muito importante você ter falado, porque às vezes a gente fala e parece que a gente tá num mundo cor-de-rosa mesmo, né? Onde é só eu sentar e conversar e vai ficar tudo bem. E nem sempre, porque a gente já sabe hoje o que é um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. A gente nem informação disso a gente tinha, hoje a gente está conseguindo compreender. Isso não significa que você vai conseguir sair só porque você compreende, né? Tem todo um processo aí para ser realizado. Busque ajuda, mas no geral, só veja o que é bom para você, mas veja o que de fato é bom para você. Não se está fazendo performance ou está bonitinho para outra pessoa ver. É isso, né? Mas aí eu só consigo fazer isso quando eu me conheço. Eu só sei o que é bom no sexo para mim quando eu sei quem eu sou. Quando eu sei o que eu gosto. E aí entra o quê? Cura, terapia, né? E assim por diante. E toda a nossa complexidade existencial, né? Leca, você é Exatamente. maravilhosa. Muito, muito obrigada pela sua clareza, pela forma como você expôs as coisas aqui. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Acredito que as pessoas aqui também tenham. Então, em nome de todo mundo que está aqui, eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, você ter vindo somar esse processo, né? Mais uma vez,
Obrigada, obrigada, obrigada. Eu gostaria muito de te dizer que, como uma mulher à frente de um terreiro, eu honro muito a todas as mulheres à frente de terreiro, porque eu sei que é um lugar muito machista, é um lugar muito complicado para que a gente sobreviva, né? Então, a minha honra e a minha gratidão como uma mulher de terreiro de poder olhar para você, me inspirar e ter representatividade, que nós permaneçamos vivas dentro dos nossos terreiros e trazendo voz, né? Porque os terreiros também oprimem grandemente mulheres, apesar de nós fazermos parte da maior parte da comunidade ser mulher, não é um lugar onde mulher tem voz ativa, e eu tenho certeza que eu aceitar esse compromisso, você aceitar esse compromisso, que a gente assumir essa liderança, que não é um processo fácil, vai de fato trazer efeitos transformadores na nossa religião. Então, muito, muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, gente, porque ela é muito pesada e fica no feed, fica tudo cheio de coisinha. Mas acompanha a gente aqui no Stories que eu mostro lá o link para vocês. Leca, um beijo, obrigada, querida. Muito, muito Eu que obrigada, viu? agradeço. Eu agradeço de todo o coração, viu, o convite. Também lhe honro, minha irmã. Né? A gente sabe que não é um caminho fácil. Os homens falam, a gente tem que gritar, né? Mas a gente vai gritar o suficiente. Então, eu agradeço quando alguém me chama para gritar junto, viu? Gratidão de todo o coração. Axé, axé. Axé!